Em 2025, a cidade de Belém foi palco da COP30, a maior conferência mundial sobre mudanças climáticas, reunindo chefes de Estado, representantes de cidades e organizações de todo o planeta. Foi um momento marcante para o Brasil, especialmente por colocar a Amazônia no centro das discussões sobre o futuro do clima. E a Câmara Municipal de São Paulo, sempre atenta às principais questões ambientais e comprometida com políticas de sustentabilidade, esteve presente na conferência, acompanhando de perto os diálogos, as propostas e os compromissos assumidos pelos países. E hoje, no Prestando Contas, vamos saber como foi a participação da Câmara nesse evento tão importante para garantirmos um futuro mais sustentável aqui em São Paulo. Olá, começa agora o Prestando Contas. Hoje recebemos o vereador Hélio Rodrigues, do PT, que integrou o Comitê de Vereadores presentes na COP30. E vamos saber o que foi debatido, os acordos firmados, os principais desafios apresentados e como essas discussões podem influenciar o futuro de São Paulo. Olá, vereador, tudo bem com o senhor? Olá, Felipe. Olá a todos que acompanham aqui esse importante debate aqui no Prestando Contas. É isso aí, vamos falar da COP30. Bastante coisa para falar, com certeza. E, vereador, para a gente começar, a gente sabe que o senhor foi um grande entusiasta da participação da Câmara na COP30. Por que o senhor considerou essa participação tão importante? Primeiro que São Paulo é uma cidade muito importante para qualquer debate que a gente faça aqui, tem uma reverberação no país muito grande e para a América Latina. E quando a gente foi discutir a COP30, evidentemente que a participação dos vereadores do município de São Paulo se fez muito importante no debate que a gente vai apresentar aqui no Prestando Contas. Como é que foi a participação desses vereadores e vereadoras durante o debate da COP30? Então foi formado um comitê de vereadores e vereadoras para essa participação lá na COP30, né? Como é que foi, dá para contar um pouquinho para a gente, como é que foi a elaboração desse comitê, como que ele foi definido? Olha, a gente já tinha a programação da COP30 que ia ser realizado no ano de 2025 em Belém. Então, junto com o presidente da casa, o nosso presidente Ricardo Teixeira, a mesa diretora, nós fizemos um debate sobre como é que seria a participação dos vereadores e vereadoras. Então, foi estipulado mais ou menos a participação de 12 vereadores e vereadoras vindo indicação dos partidos e eu fui indicado pela mesa diretora para estar chefiando essa delegação. Não foram os 12 vereadores, foram 6 vereadores. A COP30 em Belém foi um sucesso de participação da sociedade civil. Mas nós tivemos um problema para chegar até a COP, que eram exatamente as hospedagens que eram feitas lá. A Câmara Municipal tem um regramento, dispõe aqui sobre regras de diárias para participação. Então, como ficou descontrolada essa questão da hospedagem, nós tivemos vereadores que foram declinando da ida, não porque não gostariam de estar lá, mas os preços ficaram muito acima da diária que a gente tinha. E os 6 vereadores que participaram de uma forma com relações que tem com os movimentos ambientais e em acomodações que não foram acomodações feitas direta pela casa. E sim, cada vereador tentou arrumar um jeito de se fazer presente lá na COP30. Agora, antes mesmo da COP, a Câmara já vinha desenvolvendo vários eventos com a temática da sustentabilidade, também do clima. Na visão do senhor, qual a importância da nossa casa aqui, do Palácio Anchieta, falar sobre esses assuntos? Super importante. Não é essa legislatura, não é anterior, são diversas legislaturas, diversos vereadores que têm muita aproximação com essa pauta. Aqui destacar a vereadora Marina Bragante, que teve, Renata Falzoni, Nabil Bonduque, o nosso próprio mandato, junto Kate Lima, que teve lá, e a Amanda Pascoal, que fazem esse debate constantemente aqui. Então, nessa preparação, eu fiz um pré-COP30 discutindo os resíduos têxteis e plásticos do município de São Paulo. A vereadora Marina Bragante, junto com o Nabil e a vereadora Renata Falzoni, também fizeram um dia de debate inteiro aqui sobre a questão ambiental na cidade. Então, é um tema que ele é constante aqui na cidade, né? Nós estamos uma cidade de quase 12 milhões de habitantes, numa região metropolitana que chega a quase 25 milhões, que tem a questão do meio ambiente como uma questão importante para melhoria da qualidade de vida aqui de todos que habitam não só a nossa cidade, mas aqueles que venham aqui, aqueles que são de municípios próximos, que vêm trabalhar em São Paulo. Então, a questão ambiental sempre foi uma preocupação muito grande da Câmara de Vereadores da nossa cidade, né? Tendo em vista que a gente se aproxima de momentos de grandes chuvas, a gente sabe que tem lugares das cidades que serão afetados, então discutir uma cidade
que possa ser, do ponto de vista ambiental, se mais responsável, é uma pauta, acho que, de todos os vereadores aqui da casa. E a gente sabe que foram vários painéis apresentados durante a COP e que o senhor participou de vários deles. Agora, como é que foi esse processo da escolha do que seria visto pelo senhor para que fosse aproveitado da melhor maneira esse conteúdo absorvido? Então, nós ficamos do dia 10 ao dia 17, foi o período em que as organizações sociais poderiam participar. A Câmara de Vereadores, ela não teve, como todos que foram para lá, nós não tivemos uma organização institucional para estar lá, um painel específico realizado pela Câmara de Vereadores. Como é um evento global, cada vereador foi se inserindo em cada tema que tinha. E falar para você e para o nosso espectador da Prestando Contas, foram mais de 1000 atividades, então teve muita atividade simultânea. Nós focamos mais no centro do debate, que era o local, que era o Parque da Cidade, que acolhia tanto a Zona Verde como a Zona Azul, onde ocorreram diversos debates. Então teve essa questão de resíduos sólidos, foi um que eu participei, muito importante, sobre sustentabilidade do ponto de vista da mobilidade. Nós temos um problema na cidade sobre a questão da mobilidade, da frota. A eletrificação da nossa frota não está sendo um processo fácil, e lá eles foram apresentadas alternativas. Eu já aqui vou dar um spoiler, que o ano que vem eu vou estar trazendo esse debate aqui para a Câmara. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a eletrificação da nossa frota. Não existe só uma alternativa. Então, a participação dos vereadores, dos diversos painéis, nós tivemos uma dificuldade, sim. Como foi um evento gigantesco, né? E numa cidade a cidade que foi escolhida, ela tinha um papel, acho que cumpriu o papel de alertar a sociedade como um todo para as questões ambientais, dos impactos ambientais, mas é uma cidade, evidentemente, que não tem a infraestrutura que tem uma cidade como São Paulo, que tem uma rede hoteleira gigantesca, que tem um aeroporto na cidade e no entorno mais 2 grandes aeroportos. Então, isso foi uma dificuldade. Não que levou o processo lá em Belém a ser um processo não positivo. Foi extremamente positivo, o calor de 35 graus, o negócio não foi tão simples assim. E é nessa questão que eu já faço a próxima pergunta para o senhor, porque qual foi a primeira impressão, né, ou as primeiras impressões do senhor ao chegar à COP30, ao chegar a Belém do Pará, levando em conta todas essas questões que o senhor já mencionou aqui, né? Problemas já sabidos anteriormente sobre questões de infraestrutura, tem a questão do calor, ou seja, uma cidade emblemática para esse evento justamente, mas qual foi a primeira impressão do senhor? Olha, primeiro foi assim, eu tinha participado de uma atividade realizada pela Câmara Municipal, uma delegação oficial à China, que aí a gente teve toda a estrutura, a casa organizou toda a agenda nossa. Essa de Belém não foi bem assim. Deram a diária e a passagem de avião. Então, vá para lá e vê como é que você vai se colocar nesse debate. Bom, primeiro que é um negócio gigantesco, assim, o primeiro impacto é entender, porque você tinha pessoas de diversos lugares do mundo frequentando o mesmo espaço, diversas línguas, e até entender como é que funcionava aquilo ali demorou um dia no mínimo, porque de onde você se deslocava, lembrar que a infraestrutura lá, Felipe, foi muito bem desenhada. A gente tinha ônibus para chegar até as localidades, né? Tinha uma certa condição. Agora você vivia com calor simplesmente de 35 graus, que no final do dia a gente estava exausto, né? E os debates, as salas, elas não eram refrigeradas, eram climatizadas. Então, você estava ali, teve uma hora que eu estava numa sala, num auditório, que eu pingava, porque era muito quente, né? Mostrando a importância da questão ambiental a cada minuto. Então, a primeira impressão que eu tive ao chegar em Belém, eu já conheço Belém, já fui em Belém em outros momentos, mas foi do evento, assim, um evento muito grande, um evento, realmente já participei de diversos eventos pelo mundo, né, de fóruns mundiais sociais, 2005 em Porto Alegre, mas eu não tinha visto um evento com um único tema central, que é a questão das mudanças climáticas, com muita gente, com representação internacional muito grande e com muita gente da sociedade civil e muita gente de diversos pontos aqui do Brasil.
Perfeito, vereador. Agora, como é que foi, né, esse intercâmbio com diferentes lideranças de diferentes países? São diferentes idiomas, pessoas que falam outras línguas, mas que também falam outras línguas no sentido de cada uma ali defendendo o seu ponto de vista, né, o vereador? Então tem essa questão de idiomas diferentes e também pontos de vistas muitas vezes bem distintos. Como é que foi essa relação até para conseguir verificar o que pode ser aplicado aqui no nosso país, na nossa cidade, o que não vale, o que não dá para ser aplicado? Olha, infelizmente, a nossa participação nessa articulação que ela é representada pelo governo brasileiro, a gente não fez parte, que é uma articulação que você vai tirar quais são as linhas, quais são os objetivos e meta da COP30 para a COP31, para os outros eventos que vão seguir. Então, a articulação disso, ela se fez depois da nossa presença enquanto sociedade civil. Enquanto sociedade civil e enquanto vereador, a gente pôde dialogar com diversas experiências pelo mundo, e uma delas de resíduo sólido, a qual eu participei, que eu achei muito importante, as alternativas que tem. Nós temos que discutir uma transição climática justa, porque há uma mudança, há mudanças de paradigmas do ponto de vista do trabalho. Nós não podemos aqui pensar em São Paulo, e é uma discussão que eu tenho com o prefeito Ricardo Nunes, do ecoponto, em que ele elimine a atividade dos catadores aqui na cidade de São Paulo. Isso é muito importante, esse debate. Não adianta só levar tudo para um ponto de incineração e transformar em energia elétrica. Nós temos que discutir o resíduo têxtil da cidade de São Paulo, que são de 30 a 50 toneladas por dia, que sai do Pari, do Brás e da Mariana, ali da Vila Mariana Baixa, que vão para o aterro sanitário. Então, nós também temos que discutir que o aterro também tem uma... já cumpriu aqui uma importante função aqui na nossa cidade. Não na nossa cidade, do ponto de vista da cidade, essa questão de aterro já não cabe mais. Mas quais são as alternativas antes de você chegar com um incinerador? Quais são as etapas? Eu acho que isso a gente pôde discutir lá com diversos atores que atuam não no Brasil e fora, sobre o destino adequado dos resíduos sólidos. Incineração pura e simplesmente não é alternativa, mas ela pode existir desde que você cumpra uma etapa grande nessa cadeia. E a primeira dela é a reciclagem, não tem como não ter reciclagem. Nós temos essa cultura no Brasil, uma cultura europeia também, diferente da China. Eu fui na China, não tem reciclagem. Eles levam tudo para um ponto de incineração, que aí tem um debate de qual é a fumaça que sai dali. Lembrar que também aqui no município de São Paulo tem um projeto de ecoparque, ali em São Mateus, onde tem um adensamento populacional muito grande. Na China, Felipe, isso está a 10 quilômetros da cidade de Xangai. Na China, você tem um parque que cuida de resíduos sólidos e chega até incineração, mas é um parque de 30 quilômetros quadrados. 8 quilômetros de Xangai, que é uma cidade com 24 milhões de habitantes. Esse é um ponto importante. Não dá para discutir resíduo sólido falando só no município de São Paulo. Tudo bem, a gente é um município, mas do ponto de vista real, urbano, nós estamos interligados tudo aqui. Aqui não tem mais fronteira entre alguns municípios. Você está em São Paulo, ali na Zona Sul, no Campo Limpo, você já desemboca no Taboão. E é assim aqui no fundão de Guaianazes. Não que Guaianazes seja fundão, mas aqui na nossa região de Guaianazes, Lajeado, você trupicou, está em Ferraz de Vasconcelos, você não sabe o que é Ferraz e o que é São Paulo. Então, não dá para pensar mais só enquanto essa unidade da federação que é município. Ou se tem uma política para a região metropolitana, aí entra a questão dos resíduos sólidos. Nós podemos ter um projeto parecido com o que tem em Xangai, mas não é para a cidade de São Paulo. É para a região metropolitana, assim como é o transporte também. Não dá para pensar o transporte só no município de São Paulo. Tem que pensar na região metropolitana. Perfeito, vereador. Olha, o nosso papo está muito bom, mas a gente vai fazer um rápido intervalo. E se você está assistindo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like lá no vídeo. E também nos siga nas redes sociais no @Câmara São Paulo. A gente volta já.
Estamos de volta com o Prestando Contas e hoje recebemos o vereador Hélio Rodrigues do PT, que integrou o comitê de vereadores presentes na COP30. E vereador, a Amazônia foi aí o grande centro das discussões nessa COP, né? Vocês tiveram a experiência de fazer inclusive uma barqueata pela região e entrar em contato aí com os povos originários. Como que foi vivenciar essa experiência de perto? Importante, né? Eu quero dizer que foi um ato ali, foi um protesto, a barqueata, né? Para chamar a atenção cada vez mais da situação dos povos originários, da floresta amazônica, que tem influência no clima para diversas partes do mundo e para nós aqui em São Paulo, é bom lembrar que ela tem influência, essas correntes afetam a gente, então a gente tem assistido constantemente aí, incidências de efeitos climáticos que tinham um tempo maior de repetição, agora com um tempo muito mais curto. Então a barqueata foi um pouco isso, foi navegar pelo rio com as bandeiras de cada entidade ali, fazendo um alerta para o mundo do que o modo de produção capitalista, a condição que nos coloca aqui como confortável nessa sociedade tem um custo para o meio ambiente. Nós precisamos rediscutir esse custo. Não é governo A, governo B. É um problema da sociedade moderna hoje. Como é que a gente pode produzir tanto plástico, né? Nós estamos com uma crise com o microplástico que está parando ali em correntes marítimas do Pacífico, criando uma ilha de microplástico do tamanho da floresta amazônica, e nós já estamos detectando microplástico na corrente sanguínea das pessoas, em placenta de bebês. Isso vai alterar do ponto de vista da reprodução celular, isso tem impacto, nós precisamos discutir isso. Quer dizer, nós precisamos ter uma embalagem, ter um produto com 3, 4 embalagens. Então, acho que essa discussão a gente tem que fazer. E a barqueata foi chamar a atenção disso, chamar a atenção da emissão de gás carbônico, da gente ter que reduzir essas emissões, o aumento da temperatura no planeta. Mas foi uma atividade, eu que venho do movimento operário, sempre estou em atividade nas avenidas, fazer uma barqueata foi uma coisa nova, né? Um termo que a gente não está muito acostumado, mas só porque as pessoas entenderem bem, é como se fosse uma passeata ali, mas com os barcos. Isso, de barcos. E é importante lembrar assim, que não dá para você ficar pulando no rio, viu? O rio, ele tem correntes que em cima se comportam de um jeito, de baixo outro. Então, se você sabe nadar, não dá para pular, não. Inclusive, eu perdi um amigo assim, que achou que dava para atravessar um rio Amazonas lá em cima e tinha uma corrente marítima diferente por baixo. É perigoso lá, não dá para pessoas falar assim, o pessoal está de barquinho brincando. Não, primeiro que nem pode pular na água, né? Ninguém pula na água. Foi uma forma de chamar a atenção, um grande ato feito lá em Belém pela Cúpula dos Povos para chamar a atenção da questão climática. Não pode ficar só com um debate institucional de governo, há um impacto real hoje. Quero falar que a ausência dos Estados Unidos foi muito sentida, um país importante nessa discussão, não pode abrir mão dessa questão do efeito estufa, do aquecimento global. Tá certo. Um outro ponto que também foi debatido, a questão do trabalho decente, né, vereador? Por que esse tema é essencial, né, para uma transição energética justa? Olha, a gente sente isso aqui na capital de São Paulo com relação a diversos aparelhos da prefeitura e da climatização, né? Nós estamos com temperaturas que estão muito altas e o conforto térmico tem afetado os alunos e os profissionais. E a agenda do trabalho decente, ela se alinha com relação à questão dos impactos ambientais. Então, é uma agenda que o movimento operário traz há muito tempo, né, a agenda do trabalho decente, e agora está sendo cada vez mais, os trabalhadores estão sendo impactados com o aquecimento global. A gente talvez não entenda essa agenda, talvez o nosso telespectador aqui não tenha um entendimento tão profundo, mas eu quero só dar um exemplo para poder dar uma ilustrada. O iPhone que você tem, sabe aquela parte metálica dele, ela vem de uma extração mineral. Você sabe que é descer 500 metros numa mina e ficar lá 8 horas por dia fazendo a extração, né? Então a gente só pensa na vida aqui no computador, no Wi-Fi, mas para chegar até aí há um percurso de todos esses
esses produtos e o minério faz parte do nosso dia a dia. O trabalho decente é isso, nós não podemos ter tanto trabalhador e trabalhadora ainda em condições de trabalho bastante precárias. E o aquecimento global, ele aprofunda isso, não só na mina, mas no cotidiano. Nós estamos tendo escola em que os professores, recentemente esse ano, tiveram um problema com relação climática. Então tem um aquecimento e tem afetado o cotidiano. E você tem que fazer, você vai ter que desenvolver políticas públicas para combater. Agora vamos ter que ter no orçamento, uma parte do orçamento da nossa prefeitura olhando essa questão climática, o conforto térmico, a vida desses trabalhadores da CET, esses heróis da CETs que estão no cotidiano, no trânsito de São Paulo, como é que eles suportam aquele calor que está lá. Então nós temos que pensar o trabalho decente em toda a sua amplitude, mas sendo bem objetivo a impacto do aquecimento global com as atividades que a gente já fazia. E agora sim, vereador, falar um pouquinho sobre a questão, voltar no assunto da mobilidade, né? Porque o senhor participou, inclusive, de painéis sobre esse tema, né? Um deles, em especial, que destacou uma tecnologia que deve ser tema de debate aqui na Câmara em 2026, agora em 2026. Queria que o senhor descontasse um pouquinho mais sobre esse painel e sobre essa tecnologia. Esse foi um painel que eu acompanhei, acho que uns 3, 4 painéis sobre esse debate, que inclusive é um debate feito com o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do ABC, o presidente Moisés, o Ministério do Trabalho acompanhou também e diversas empresas estão acompanhando. O pessoal aqui do sucro alcooleiro do estado de São Paulo, onde nós temos uma plantação muito grande de cana-de-açúcar, que fazem o etanol. O pessoal que faz os ônibus da Marco Polo, lá de Caxias, do Rio Grande do Sul, estão fazendo um debate de uma transição justa e uma possibilidade de nós termos a conversão dos ônibus, né, feita com a base de etanol e com abastecimento elétrico disso. Então foi um painel que quando eu vi esse painel, eu me programei para participar, mas depois eu vi que eles fizeram outros painéis em outros lugares, eu fui acompanhando. E é o que eu quero fazer no ano de 2026. Eu vou trazer esses atores aqui para a gente discutir. É importante eletrificar a nossa frota? Demais, né? E nos últimos acontecimentos que a gente tem passado esse ano de 2025 e deve se repetir em 2026, a questão da energia elétrica, né? Essa questão das concessionárias que lógico, o nosso ponto de vista da esquerda, que você não privatiza serviços essenciais como a Enel, como a Sabesp, porque você precisa cobrar desses serviços. Não é cobrar de uma empresa, é cobrar do governo. E o governo tem que dar a resposta disso. Então, nós estamos tendo um problema de eletrificar a nossa frota em São Paulo, porque nós não temos estrutura do ponto de vista energético para abastecer as baterias dos nossos ônibus. Mas não existe só essa possibilidade. Tem essa possibilidade apresentada por esse grupo. Por que os metalúrgicos do ABC fazem parte desse grupo? Porque nessa transição, você não pode fazer uma transição e eliminar um produto importante do Brasil, que é o etanol, que pode ser colocado, que tem baixíssima fonte de poluição, polui, mas é muito mais baixo do que o diesel, combinado com a eletrificação. Então, é uma proposta que eles estão discutindo já há muito tempo, e aí, porque isso preserva empregos também na área automobilística, na área dos motores movidos a combustão, mas a combustão de etanol, né? Que é muito menos poluente, mas combinado com uma eletrificação. Então, nós já fizemos uma conversa com os metalúrgicos, com o pessoal do suco alcooleiro, do pessoal do etanol, mais o pessoal da Marco Polo. Vamos fazer aqui um seminário na casa, que é desdobramento da COP30. Então, se a gente for na COP30 buscar alguma coisa para trazer para a nossa cidade, estamos trazendo um debate que ele é atual, importante, interfere no nosso dia a dia, que é a eletrificação, que é diminuir os poluentes daqui da cidade de São Paulo, diminuir a emissão de monóxido de carbono. Então é importante esse debate, nós vamos fazer eles. Fiquei muito entusiasmado porque eles já estavam, eu tinha acompanhado em algum momento esse debate, que eles lançaram um livro lá no ABC, eu fui, mas eles avançaram muito nessa discussão dessa transição justa, de você combinar o etanol como sendo o combustível junto com a eletrificação. Porque nós temos carros híbridos, né? A BYD, mas é tudo à base de gasolina.
não é a base de etanol. Então a gente pode fazer essa questão para a frota de carros pesados e aí inclui o ônibus aqui da nossa cidade. Bacana, vereador. Agora, qual a avaliação que o senhor faz? Porque muito se falou na palavra frustração em relação a alguns temas, principalmente a questão de desmatamento e dos combustíveis fósseis, de não se ter avançado no que se gostaria, né? Por outro lado, também se diz não teve a participação ali dos Estados Unidos, a maior potência mundial, então só de se ter saído da COP com um acordo, mesmo sem essa grande potência, também já pode ser considerado um avanço. Qual a avaliação do senhor? É positiva ou é pessimista? Como que o senhor vê depois, né, da COP, qual o resultado? Dava para ter várias avaliações, depende, né? Assim, do ponto de vista do combate à diminuição do efeito estufa, evidentemente, assim, você tem que ter uma política de Estado muito forte. Pega a China. A China, assim, se você for lá em Xangai, você tem, a maioria dos carros são elétricos, mas há um incentivo por parte do governo. Você pode ter o seu carro potente da Audi, não tem nenhum problema. Só que para você fazer a IPVA lá, você vai pagar $15 mil. O carro eletrificado é de graça. Você tem vários postos, você tem uma estrutura montada para dar conta de você recarregar o seu carro a qualquer momento. Então, é óbvio que essa política que a China faz é diferente de uma política em que você tenta juntar diversos interesses do mundo, de lugares que tem, do pessoal do Oriente Médio que estava lá, dos países árabes, eles são produtores de petróleo, então eles não têm um interesse imediato que essa mudança seja feita, então eles têm resistência, porque eles têm, enfim, vão ser afetados com isso. Então, assim, essa resposta, a sua pergunta dá várias respostas. A primeira que eu acho que é a seguinte, ó, do ponto de vista imediato, a gente vai enfrentar muita dificuldade pela ausência dos Estados Unidos e por essa disputa que tem em torno dessa matriz energética que é o petróleo. Não vamos ser ingênuos com isso, que existe há mais de 100 anos. Outra coisa é o seguinte, do ponto de vista de articulação, foi importante a COP30. Ela faz uma denúncia clara sobre a questão do efeito estufa. Acho que não existiu nenhuma COP com tanta participação da sociedade civil. A Universidade Federal de Belém abrigou mais de 600 painéis pela cúpula dos povos, discutindo questões, formulando ideias. Evidentemente que você não consegue aplicar isso da noite para o dia. Isso é um debate da sociedade. A gente quer fazer um debate que ele também precisa constantemente ser apresentado soluções para isso. Agora, tem uma coisa que quanto mais tempo se demora, mais questões vão sendo colocadas no nosso dia a dia. Mais intervenções do ponto de vista climático estão sendo colocadas, mais aumento da temperatura está ocorrendo, mais efeitos de impactos ambientais estão ocorrendo, as frequências estão colocadas. Então, para nós vamos surtindo também, né? Esses dias o efeito estufa levou a uma onda de ventania muito grande pelo estado, onde aeroportos são fechados. Então, quer dizer, isso vai constantemente sendo colocado para a gente. É uma corrida muito, para quem quer diminuir o efeito estufa, é uma corrida muito ingrata, porque a gente tem que falar, olha, está aquecendo a água do oceano, vai afetar. Só que isso não é da noite para o dia. E quando chega, e acho que isso é uma questão importante, que diversos cientistas têm apontado para isso, que é o ponto de não retorno. Talvez você chegou no momento em que você não consiga voltar. A questão do efeito estufa tem afetado o aquecimento global e isso vai levar a uma mudança do ponto de vista da humanidade e extinção de alguns seres e a dificuldade de nós sobrevivermos. Então, lá na COP30, para encerrar, você tinha um problema que era o seguinte, não dá para ficar sem ar-condicionado. Não dava. Não dá para você chegar 10 horas da noite, 30 graus. Sim. Então, assim, é claro que nós precisamos cada vez mais pensar nessa questão climática, porque tem gente, Felipe, que não tem ar-condicionado. Tá e, é muito difícil isso. Tá certo, vereador. Olha, eu queria agradecer demais a participação do senhor aqui com a gente. Muito obrigado por esse bate-papo, pelos esclarecimentos. E para você que nos acompanhou, nos vemos no próximo Prestando Contas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like e seguir as nossas redes sociais no @Câmara São Paulo. Um abraço e até a próxima.